A paz do Senhor Jesus, tudo bem, meus irmãos e minhas irmãs? Nós vamos estar iniciando neste momento a nossa lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical, da revista dos Discipulandos da CPAD de terceiro ciclo. A lição de número 5, que tem o título Vencendo a Tentação. Nós vamos estar aqui argumentando sobre o que é a tentação e as maneiras que nós precisamos encontrar para vencermos as tentações e assim prevalecermos nas nossas vidas espirituais, como Jesus ele atuou para vencer as suas tentações e assim permanecer sem pecado, aleluia, e poder nos redimir dos nossos pecados. Ele nos dá o caminho, ele nos dá essa direção e nós vamos entender um pouco sobre isso na nossa lição de hoje. Então, como eu já bem disse, é uma lição voltada a discipulandos e interessados. Então não é o nosso intuito aqui nesta lição fazermos argumentações aprofundadas dentro de temas teológicos. Vai ser uma argumentação superficial e objetiva, tendo em vista que são pessoas que estão ou iniciando a sua caminhada ou buscando um aprendizado maior na palavra do Senhor, e por isso eu aconselho você a aprofundar sua leitura, aprofundar os seus estudos para conhecer cada vez mais sobre a palavra do Senhor. Quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, do versículo 1 até o versículo de número 13, que vai falar justamente sobre a tentação de Jesus no deserto. Lucas, no capítulo 4, no versículo de número 1, diz o seguinte: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo naqueles dias. Não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirá. Versículo 9. E levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. É uma passagem bastante conhecida. Ela vai ter o seu relato também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Apenas João não vai mencionar essa passagem. É uma situação que ocorreu logo em seguida ao batismo de Jesus. Todos os três evangelhos eles colocam a tentação no deserto pelo diabo, por Satanás a Jesus Cristo, logo em seguida ao seu batismo. Então, quando ele sai das águas, e ali nós temos o vislumbre da Trindade, quando Deus fala que eis o meu Filho amado, em quem me comprazo, e o Espírito de Deus descendo ali como forma corpórea de pomba. Após aquele momento, Jesus ele é levado ao deserto, está ali por 40 dias e é tentado pelo diabo, de diversas formas. Aqui a palavra de Deus registrou 3 momentos dessa tentação, mas eu entendo que talvez muitas outras investidas podem ter acontecido, mas o que realmente nos interessa é que Jesus ele conseguiu prevalecer em todas elas. E como ele fez para poder prevalecer em todas essas tentações? Primeiramente, ele buscou reforço espiritual, ele esteve ali guardado, blindado, protegido, revestido pelo Espírito de Deus e buscou o reforço
na palavra de Deus. Aleluia. E por isso ele conseguiu, como um homem também que era, vencer as suas tentações. E é sobre isso, esse é o tema que nós estaremos conversando hoje, justamente sobre as tentações, que é um tema inerente, um tema comum na vida de todos, de uma forma geral. Porque muitas das vezes a gente, quando se fala em tentação, nós pensamos apenas no campo espiritual, que é o objetivo desta aula de hoje, mas o tema tentação ele é muito abrangente, ele vai envolver até pessoas não cristãs, para nós termos uma ideia. E é importante a gente entender o que significa a tentação, como vencê-la, como prevalecer diante das tentações, para que possamos ter uma vida espiritual sadia. Então, começando aqui a nossa revista, ele vai, no comentário de introdução, nos dizer o seguinte: em todo mundo as pessoas são tentadas de alguma forma. Mesmo aqueles que já aceitaram Jesus como seu Salvador e Senhor são tentados. E até o próprio Senhor Jesus foi tentado por Satanás, conforme nós vimos. Então, como pode um cristão lidar de forma correta com as tentações? É a primeira pergunta que ele faz. Continua. É possível ser tentado e não cair em pecado? Quais são as bases para que consigamos vencer as tentações? Nós vamos aqui nesta lição tentar de alguma forma responder a estas questões que são importantes na nossa vida espiritual, que são importantes para nós termos uma dinâmica sadia de vida espiritual, uma dinâmica sadia de procedimentos que nos aproximem de Deus, ao contrário de não nos afastar dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como Adão e Eva estavam lá no Éden e ali, ao cederem à tentação, foram afastados da presença de Deus. Mas você pode estar se perguntando o que é tentação. Então vamos tentar aqui definir este termo, o que significa tentação. Olha só, definindo o termo. Tentação é descrita pelo dicionário como impulso íntimo dirigido para o pecado, originado nos nossos instintos interiores ou pela malignidade do tentador. Conforme apresentado, a tentação não é pecado, mas uma propensão a uma prática que pode ser pecaminosa. Então aqui nós começamos a fazer uma distinção entre o que é a tentação e o que é o pecado, que são coisas totalmente diferentes. Um vai se distinguir do outro. Ser tentado não é pecado. Tá? O pecado é quando você cede à tentação. É importante a gente fazer essa distinção. E aqui o comentarista ele destaca duas coisas bastante interessantes, onde se origina a questão da tentação. Por quê? Ela pode ser oriunda a partir de desejos íntimos e interiores da pessoa que está sendo tentada ou da malignidade do tentador. Então, as duas situações podem acontecer, às vezes até simultaneamente. O diabo ele pode, através da sua malignidade, tentar-nos a partir de fraquezas que ele conhece que nós temos. Então, nós pegamos, por exemplo, a situação de Jó, quando Satanás está lá próximo de Jó, e Deus fala com ele: observaste meu servo Jó? E aí nós conhecemos a história, como ali Satanás ele acusa Jó de ter as suas riquezas, de ter todos os seus bens, as suas posses, e por isso que ele não blasfema contra Deus. Mas Deus, conhecendo a sinceridade do coração de Jó, permite com que Satanás ali o tentasse para fazer com que ele, de alguma forma, blasfemasse contra Deus. Então, neste caso, foi a malignidade do tentador a causa da tentação. Em outras situações, como na situação de Davi, por exemplo, ele foi tentado ao olhar para Batseba e ver nela ali uma mulher bonita, ver nela uma mulher atraente e querer ali estar coabitando junto com ela e consumando este pecado de traição e posterior assassinato.
Então, sim, nós conseguimos ver a origem da tentação em dois aspectos: no nosso interior, nos nossos desejos mais íntimos, e na malignidade do tentador. A própria situação de Jesus Cristo, quando ele foi tentado, foi a partir da malignidade do tentador que nós conseguimos conceituar a tentação de Jesus. Porque o diabo, ele é o acusador, ele é o tentador. De todas as formas, ele vai tentar nos distanciar da presença de Deus, nos distanciar da harmonia com Deus, assim como ele fez com Adão e Eva. Eles estavam ali no jardim e Deus deu uma ordem para eles que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles, ao darem ouvidos a Satanás, eles comeram daquele fruto. E a sua desobediência, que foi o pecado, e não comer, não o fruto em si, mas a desobediência, que foi o pecado, veio a partir da tentação do diabo. Por isso nós atribuímos ao diabo a iniciativa de corromper ali a atitude do homem, ao tentar a mulher e posteriormente o homem a transgredirem contra Deus. Então ele os tentou. Então a tentação, ela atua dessa forma. Igual nós dissemos, ela não é o pecado, mas nós podemos entender a tentação como uma porta para o pecado. Embora ela ser tentada em si não seja o pecado, mas ela abre as portas para o pecado, ela vai criar situações que às vezes vão nos fazer infringir contra Deus. Aleluia. Olha só o que Deus disse a Adão e Eva. E ordenou Deus o Senhor ao homem, dizendo: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore da ciência e do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus havia dado esta ordem. E aí, a partir da conversa que Eva tem ali com Satanás, Satanás fala para ela e fala: olha, não é assim que Deus está dizendo, não, é dessa forma, é desse jeito, é dessa maneira. E ali ele vai engodando Eva, e Eva acaba sucumbindo e come do fruto e dá para Adão também. E ali eles são afastados da presença do Senhor, eles perdem a comunhão com Deus, que é chamada de morte espiritual. Por isso que ele vai dizer: olha, o dia que dela comerdes, ou seja, o dia que desobedecerdes, certamente morrerão. Então, a morte espiritual aconteceu ali naquele momento, que eles perdem a comunhão com Deus. E, posteriormente, a morte física, porque a partir deste momento, eles são retirados do Jardim do Éden e agora já não comeriam mais da árvore da vida, então ia chegar um momento que eles iriam morrer também. E agora estavam sujeitos às doenças. Então, as consequências deste pecado vieram a partir da tentação a qual eles cederam. Então, a tentação, ela é uma porta para o pecado. Ela abre as portas para o pecado de todas as formas. Às vezes a gente costuma olhar para a tentação apenas no aspecto carnal, por desejos sexuais, por situações promíscuas, por situações sensuais, mas não, a tentação ela vai estar envolvida, ela vai estar atrelada a muitas áreas da nossa vida espiritual e às vezes até secular também. Por exemplo, uma pessoa que às vezes precisa fazer uma dieta de um determinado alimento por causa de sua saúde, em alguns momentos ela vai se sentir tentada a comer daquele alimento. Isso é uma tentação. Ela vai funcionar como essa porta para o pecado. E funcionando como uma porta para o pecado, certamente nós estamos sujeitos, estaremos propensos a tropeçar e a entrar por esta porta e assim transgredirmos contra Deus. Então, por isso precisamos estar atentos com relação à tentação, vigiarmos. Por isso Jesus ele vai ser bem enfático: vigiai e orai. Eu achei interessante quando um amigo meu ele fez uma ressalva em cima desse versículo, e provavelmente você já deve ter ouvido em algum lugar, quando ele vai destacar que vigiai vem antes do orar, que a gente precisa estar atento, que o espírito vai estar pronto, mas às vezes a carne
é fraca. Por isso precisamos de um revestimento espiritual para conseguirmos vencer as tentações e perseverar no dia mau. É como Jesus vai dizer lá em Apocalipse, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que é de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Nós precisamos de reforço espiritual para vencer as nossas tentações, que a todo momento irão acontecer, que a todo momento irão vir até nós para tentar nos desvirtuar, para tentar nos afastar da presença do Senhor. Talvez você pode achar que isso que eu estou dizendo é um conto da carochinha, que isso não existe, que o mal não existe, como muitos estudiosos insistem em defender por aí, mas sim, ele existe, e o inimigo de nossas almas, ele quer sim nos afastar definitivamente da presença do Senhor, que vai ser a morte eterna, que vai acontecer sim. E ele vai utilizar da tentação para tentar nos tirar da presença do Senhor, para abrir essas portas para o pecado e assim ter com que nos acusar diante de Deus, assim como tentou acusar a Jó. Mas aprove ao Senhor que ali Jó conseguiu prevalecer, graças a Deus por isso, a um preço altíssimo, mas louvado seja o nome do Senhor que ele conseguiu vencer. Então, se ele conseguiu vencer, nós também conseguiremos vencer. Porque, até pegando um exemplo em Jó, vale a pena a gente destacar que homens e mulheres santos e santas na palavra do Senhor estiveram sujeitos às tentações, também foram tentados. Nós já citamos aqui Adão e Eva, nós tivemos Abraão, que foi tentado, nós tivemos ali Sara, que foi tentada na situação de Agar e acabou cedendo à sua tentação, Jacó, que foi tentado a usurpar a primogenitura do seu irmão Esaú, nós tivemos a situação do próprio Davi, que foi tentado ali com Batseba, nós tivemos José, que foi tentado, muitos homens e mulheres na palavra de Deus foram tentados, alguns conseguiram prevalecer, mas outros não. Sansão, por exemplo, esteve ali sendo tentado por Dalila e acabou sucumbindo e pagou com a própria vida. Então, todos nós, sem exceção, seremos tentados. E no tópico de número 2, a lição ela vai começar a abordar justamente sobre a questão dos nossos impulsos. Porque não temos como falar sobre tentação e não falar sobre o impulso humano, sobre a natureza humana que está corrompida por causa do pecado. Então, é interessante que Tiago ele tem um trecho da sua carta que vai falar justamente sobre isso. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 13 ao 14, ele diz o seguinte, olha, veja só o que ele diz. Versículo 13 e 14. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então aqui nós vamos responder a uma pergunta. Jesus tenta alguém? Não. Jesus ele não vai colocar ninguém em tentação, de maneira nenhuma, porque é interesse do Senhor nos aproximar dele, que a gente esteja mais íntimo dele. Então seria um contrassenso imaginar que o Senhor Deus iria criar situações para nos afastar da sua presença. Ele permitiu com que Jó lá fosse tentado, mas porque ele sabia da natureza da fidelidade de Jó. Ele conhecia o seu servo. Então, Deus ele não tenta ninguém. Então, como nós já dissemos anteriormente, a tentação ela vai ter origem na malignidade do tentador ou nos desejos interiores da pessoa que está sendo tentada, que é justamente isso que Tiago está dizendo aqui. Aquele que for tentado, não diga que de Deus é tentado, porque cada um é tentado e atraído pela sua própria concupiscência. Nas nossas aulas de escola dominical, nós temos uma senhora lá na nossa igreja, e certamente ela está nos assistindo neste momento e saberá
nós estamos comentando porque ela diz que é uma palavra muito difícil de se pronunciar, a concupiscência. Sim, é uma palavra muito difícil, mas é importante, como eu digo a ela, eu costumo brincar com ela, que é importante nós conhecermos o sentido desta palavra, porque ela vai ter o seu sentido como desejo. Então, todo homem ele é atraído e tentado pelos seus desejos mais íntimos, às vezes obscuros, ou as suas concupiscências, que vai vir do grego epithumia, que o significado desejo, que na verdade não vai falar nem de um desejo bom ou de um desejo mau, na verdade é num sentido neutro. Mas quando trazemos isso para o campo espiritual, nós sim temos a prática de abordar como um desejo mau ou para tentação, justamente sobre o que estamos falando nesta aula, a questão da tentação. Então, o diabo ele vai usar dos nossos desejos mais íntimos para justamente tentar-nos e assim nos fazer pecar e nos afastar da presença de Deus. Paulo ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, ele diz uma coisa bastante interessante, abre aspas. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então, o que Paulo está querendo dizer com isso aqui? Fecha aspas, né? Paulo está querendo dizer que nós não podemos, de maneira nenhuma, nos esconder atrás da desculpa que a tentação foi mais forte do que a gente podia resistir. Foi mais forte do que eu. Não. Isto não é possível. Porque Deus, ele controla isso. Ele não deixa que seja além do que nós podemos suportar, porque seria injusto. Por isso que ele vai dizer aqui, não veio sobre nós tentação, senão humana. Então já responde a pergunta de que Deus não tenta ninguém. Então, a partir dos nossos desejos mais íntimos, ou a concupiscência, como nós estávamos dizendo. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, que vindo a tentação dará também o escape. Quando nós falamos sobre tentação, às vezes nós, como eu já havia dito anteriormente, ela costuma ganhar uma conotação, um viés, muitas das vezes sexual. Mas não é só isso. Às vezes o cabra é tentado a colar numa prova para a qual ele não estudou. Ele é tentado, conforme eu já disse, a contrair para si relacionamentos extraconjugais por ínfimos e infinitos motivos e nenhum deles justifica essa determinada atitude. Todos serão tentados de alguma forma. O próprio Jesus, ele vai fazer uma abordagem interessante sobre a questão da tentação, quando ele vai falar, olha, quando um homem é tentar para uma mulher na rua e a desejar no seu coração, já cometeu adultério com ela, já cedeu à tentação. Quando ele fala com ela, na verdade, o homem adulterou no pensamento com aquela mulher. É um adultério também. Então, ele está falando aqui justamente sobre essa tentação. O cara ou a mulher olha para um homem olha para uma mulher e acaba ali se rendendo e se entregando aos desejos íntimos, infames, e muito por isso a tentação acaba ganhando contornos sexuais, sensuais. Mas ela é de uma forma abrangente, igual eu citei aqui a questão da cola. Então, lá na escola, tenta estudar para poder tirar boas notas e não ser tentada a ter uma resposta obtida do seu colega, uma facilidade obtida do seu colega, e como muitas outras áreas. Por exemplo, você viu uma pessoa que está caminhando na sua frente, ela deixa um dinheiro cair, você pode, rapaz, ela não viu o dinheiro caindo, você vai lá, pisa no dinheiro, espera ela ir embora e fica com aquele dinheiro para você. É uma tentação também. Então, nós somos tentados de diversas formas, mas somos chamados a fazer a diferença, porque
A tentação, ela jamais será maior que a nossa possibilidade de resistir. Assim como Jesus nos ensinou que é possível resistirmos à tentação. Porque Jesus lidou com a tentação de uma maneira bastante interessante no texto que nós lemos no início desta aula, que retrata ali 3 situações onde Satanás ele afronta Jesus utilizando trechos da própria palavra de Deus para poder tentar a Jesus, para poder desvirtuar ele do seu propósito. Durante ali aqueles 40 dias que Jesus esteve ali no deserto se consagrando ao Senhor, Satanás também esteve ali o afrontando. Quando chega para ele, Jesus estava com fome e ele chega, olha, está escrito que dirás a estas pedras para que se transformem em pão. Está escrito que darás ordens aos teus anjos para que não te deixem tropeçar em nada. E foi tentando ali o Senhor. E foi tentando, mas Jesus ele usa de um artifício que às vezes a gente deixa de lado. Ele se refugiou e buscou respostas para dar a Satanás na palavra de Deus. Sim, as respostas que Jesus deu, se nós recorrermos lá ao livro de Deuteronômio, nós vamos ver que todas as respostas estão ali no livro de Deuteronômio, capítulo 6, capítulo 8, se eu não me engano, capítulo de número 10. Portanto, está escrito também que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não foi Deus que tinha dado aquela ordem para que aquelas pedras se transformassem em pão. E Jesus também vai falar, olha, não tentarás o Senhor teu Deus, somente ao Senhor Deus adorarás e só a Ele cultuarás. E o que é interessante é que Jesus, após a tentação, ele não ficou assim, poxa, como teria sido extraordinário que aquelas pedras se transformassem em pão, ou que eu fosse o Todo-Poderoso, tendo o poder que a Satanás acha que tem, ou que eu tivesse de maneira miraculosa e sobrenatural e extraordinária ter sido salvo ali por Deus quando caísse do templo. Ele não ficou pensando nisso. Ele tinha um propósito. Ele, olha, eu tenho isso aqui, Satanás. Eu sirvo a Deus, eu sou fiel a Deus, que ele fala como homem, né? E não vou te dar ideia, não. E não ficou preocupado com aquilo que ele não quis fazer. E nós também precisamos agir dessa forma. Quando, graças a Deus, nós tivemos a oportunidade de vencer as tentações, a gente não ficar pensando e remoendo como poderia ter sido. Não, passou e acabou, e buscar forças no Senhor para podermos vencer as nossas tentações. Então, Jesus ele nos deu o caminho. Ele confiou naquilo que Deus disse. Aleluias. Confiou. Nem só de pão viverá o homem, somente o Senhor adorarás, só Ele darás culto, não tentarás o Senhor teu Deus. E ele foi ali respondendo, ele buscou refúgio na palavra do Senhor. Embora Satanás tenha também se utilizado da palavra de Deus, distorcendo os seus significados ali ao seu bel prazer, Jesus foi refutando todas as suas argumentações dentro da palavra de Deus. E o que ele quer nos ensinar com isso? Que nós também, para que possamos prevalecer diante das tentações, nós precisamos buscar refúgio na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, buscar respostas na palavra de Deus e também confiar em Deus. Às vezes nós nos preocupamos apenas em estar nas igrejas, mas não queremos estar na presença de Deus, não queremos estar fortalecidos em Deus. E aqui nós voltamos à segunda parte do que Jesus disse: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos nos consagrar a Deus, pedir direção a Deus, conversar com Deus, ter intimidade com Deus para conseguirmos sim vencer as tentações e não pecarmos. Não pecarmos. Porque o próprio Paulo ele vai dizer que a tentação, vem a tentação, a gente dá vazão para a tentação, com a tentação vem o pecado, e o pecado gera morte. E isso é um problema, mas a tentação em si, ela pode ser vencida, porque ela não é acima do que a gente pode suportar. Então fica aqui, meus irmãos, minhas irmãs, um convite, que nós possamos buscar forças em Deus para vencer as tentações, para não buscarmos caminhos fáceis,
respostas fáceis para as nossas circunstâncias, que muitas das vezes as respostas fáceis talvez vão nos afastar do caminho de Deus. Talvez os caminhos fáceis irão nos afastar da presença do Senhor, como a porta larga e o caminho largo que Jesus falou. Nós vamos ser sim bombardeados, nós vamos ser tentados, nós vamos ser atacados de todas as formas para, de alguma forma, transgredirmos e blasfemarmos contra o Senhor e depois Ele ter com que nos acusar. Mas que sigamos o exemplo de Jesus, que nos ensinou que podemos sim vencer a tentação. Talvez você vai dizer para mim, Antônio, mas ele era Deus sim, mas também era homem. 100% homem e 100% Deus. O Adão pecou, transgrediu. O primeiro Adão. E Jesus, que é chamado de o segundo Adão, ele não pecou e conseguiu vencer, nos dando o exemplo de que quando nós buscamos forças em Deus, a gente consegue sim prevalecer e permanecer de pé nas nossas vidas espirituais. Então fica aqui esta mensagem, que você possa também buscar direção espiritual para resistir ao dia mal, para resistir às tentações, tentação de às vezes xingar alguém, tentação de às vezes bater em alguém, tentação de às vezes adulterar, de falar um palavrão, tentação de mentir, tentação de roubar, tentação de transgredir, tentação de pecar, de prostituir. Tudo isso pode ser vencido porque não está além das suas forças. O Senhor Jesus conhece todas as nossas forças e Ele controla como um gargalo para não ser injusto, porque senão vai ser injusto contra nós. Mas para que nós possamos prevalecer diante dessas situações, nós precisamos de revestimento espiritual que nós só conseguiremos através do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus.